esse aqui, pessoal, é a parte 2 da playlist, tá? Então vamos lá. Um bloco de 2 kg, portanto, pessoal, vamos a massa igual a 2 kg. Plano inclinado, pessoal, ele diz que o ângulo inclinado é 30 graus. Portanto, pessoal, ó, o seno de 30 vale 0,5. E o cosseno, pessoal, de 30, se for o caso, 0,87. Tá bom, turminha? Qual é a aceleração com o bloco? Um bloco de 2 kg desliza sobre um plano inclinado sem atrito, pessoal. Qual a aceleração do bloco ao descer? Bem, turminha, se é sem atrito, pessoal, tá? Então fica bem fácil de fazer, pessoal. Fica aqui Px é igual, pessoal, a massa vezes a minha aceleração. Portanto, pessoal, a minha força Px é massa vezes G vezes o seno, pessoal, de 30 é igual, pessoal, a massa vezes a minha aceleração, tá bom? Então, o professor pode cortar, e a minha aceleração, ela será igual, pessoal, a G, no caso aqui, pessoal, 9,8, e o seno de 30, pessoal, tá? É 0,5. Portanto, pessoal, 4,9 metros por segundo ao quadrado. E a resposta, pessoal, é a resposta dele dado. Beleza? É bem tranquilo, né, turminha? Dá para tirar uma nota bem legal aí. Certo? Vamos então para o 7º. Um bloco de 4 kg sobre um plano de 20 graus com atrito 0,15 sem aceleração. Qual é a força de tração necessária? Então vamos lá, turminha, ó. Massa é igual a 4 kg. O ângulo, pessoal, é 20 graus. O professor já colocou os valores ali para vocês. O nosso G, pessoal, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O nosso Mi, pessoal, é 0,15. Qual é a força de tração necessária? Tá, turminha? Se é sem aceleração, pessoal, tá? Se é sem aceleração, eu posso dizer que a minha força de tração é exatamente igual à minha FAT. Certo? Tudo bem? Eu tenho a força de tração puxando e a FAT contrária ao movimento, portanto, sem aceleração. Portanto, a minha força de tração será, pessoal, meu Mi, a minha massa, vezes o meu Z, vezes quem, galera? O cosseno de 20 graus. Então, a minha força de tração será, pessoal, 0,15. A massa é 4, 9,8. E o cosseno de 20, pessoal, 0,94. Então, vamos lá, usando a calculadora, né, pessoal? Tudo bem? Nós podemos escrever da seguinte forma, pessoal. 0,15 vezes, pessoal, 4 vezes 9,8 vezes, pessoal, 0,94. 5,35. Tem alguma coisa errada, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa errada aqui. 0,15 vezes, pessoal, 4 vezes, pessoal, 9,8 vezes, pessoal, 0,94. Só deixar só um minutinho só, pessoal, deixar ver porque que tá dando pau aqui. Pessoal, olha, o professor resolveu fazer o desenho para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Ó.
qual é a força de tração? Então, olha, pessoal, a minha força de tração vai ser essa daqui, ó. Ela está puxando. Deixa só o professor deixar mais largo aqui, ó. Ela está puxando o bloco. Aqui, pessoal, eu tenho a minha força PX. E aqui, sabe, eu tenho a minha FAT. Tá? Certo? Então, agora tá certo, pessoal. Tá? Então, ó, como o movimento, pessoal, ele é para cima, né? Sobe, né, pessoal? Qual é a força de tração? Então, a minha força de tração, pessoal, menos a PX, pessoal, menos a FAT. Certo, pessoal? Ela é igual a zero. Por que é igual a zero, professor? Porque sobe sem aceleração. Então, nós temos que a força de tração ela vai ser igual a minha força PX mais a FAT. Então, a minha força de tração ela vai ser, pessoal, M, G, seno, pessoal, de 20 graus, mais, pessoal, Mi, massa, vezes G, vezes o cosseno de quem, galera? De 20 graus. Então, 4 vezes 9,8. O seno de 20, pessoal, é 0,34. Mais, pessoal, 0,15. Deixa eu colocar direitinho aqui, porque às vezes pode não enxergar. A massa é 4 vezes 9,8 e o cosseno de 20, pessoal, é 0,94. Minha força de tração será, pessoal, tá? Então vamos lá fazer bem direitinho para vocês. 4 vezes 4 vezes 9,8 vezes, pessoal, 0,34. Então, esse aqui, pessoal, dá 13,33. Mais, agora vai ser, pessoal, 0,15 vezes 4 vezes 9,8 vezes 0,94. Vai dar 5,52. Portanto, a minha força de tração, pessoal, vai ser 13,33 mais 5,52, pessoal. Vai dar 18,85, pessoal. A gente diz que é aproximadamente o que, galera? 18,9 newton, pessoal, e a resposta é B de bola, tá bom? Tá, não dá pra gente ir pro 8, pessoal. Então, olha, turminha, o que o problema dele? O que o problema diz para nós, pessoal? Tá? O problema diz: determine o coeficiente de atrito cinético para que um bloco desça, pessoal, com 37 graus, com uma aceleração nula. Ah, tá, professor. Então, essa informação aqui, né, a latência, ela é importante para nós, né? Porque, pessoal, ó, aceleração nula significa velocidade constante, pessoal.
tá bom? Então, ó, determine o coeficiente de atrito cinético, tá? Então, turminha, vamos lá, 37 graus, o que o professor vai fazer, pessoal? Tá? Portanto, pessoal, ó, a minha PX, certo, pessoal? Menos a parte, ela vai ser igual a zero. Portanto, pessoal, a minha PX, ela será igual, pessoal, a parte. Então, nesse caso, M, G, seno θ, será igual, pessoal, a mi, massa, vezes G, vezes o cosseno de θ, tá bom? Esse cara vai embora, esse cara vai embora, esse cara vai embora, esse cara vai embora. Então, o meu mi cinético, o meu mi, pessoal, cinético, ele vai ser, pessoal, o seno de θ par. Dividido pelo cosseno de θ. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que a tangente de θ. Certo, Mi? Tá? Então, pessoal, meu mi cinético, ele será igual. Bem, professor, seno, eu posso dividir, professor, 0,6, professor, posso dividir por 0,8, né? Certo? Isso aqui vai dar o que, pessoal? 0,75. Não precisa nem fazer isso aqui, né? Tá? Então, quando eu dividir 0,6 por 0,70 por 0,8, pessoal, tá? Vai ficar, pessoal, 0,75, tá bom? Tá. É só para caprichar, pessoal. Então, ó, o seno de 37 é 0,6. O cosseno é 0,8. Quando você divide isso daqui, pessoal, é 0,75. E essa é a resposta, pessoal, do problema, que é a alternativa E de elefante, tá bom? Beleza? Vamos então agora para o 9, pessoal. Vamos para o 9, tá bom? Qual é a normal sobre um bloco de 8 kg em um plano inclinado de 50 graus sem anilho? Bem, turminha, nós aprendemos, né, galera, que a força normal, ela é exatamente igual à força PY. Portanto, eu digo que a minha força normal, pessoal, é massa vezes G vezes, pessoal, o cosseno de θ. Então, a minha normal será, turminha, 8 vezes, pessoal, 9,8 vezes, pessoal, o cosseno de 50 graus. Portanto, a minha força normal será, turminha, 8 vezes 9,8 vezes o cosseno de 50 graus. Que vai dar, pessoal, 5,3, tá bom? 50,3 Newton, pessoal. E a resposta é a resposta dele dada. Beleza? E vamos pro 10, pessoal, que é o último da playlist 2. Um objeto de 2 kg, pessoal, bem, então vamos lá. Está em repouso, portanto a velocidade inicial dele é zero, turminha. Sobre um plano inclinado cujo ângulo é 45 graus.
com a horizontal, sabendo que a aceleração da gravidade, nesse caso, pessoal, ele está pedindo para que a gente use 10. E que o objeto está na eminência de deslocar, pessoal. Então, qual é o coeficiente de atrito estático, pessoal? Opa. Tudo bem, galera? Qual é o coeficiente de atrito estático? Nesse caso, pessoal, por teoria, eu posso dizer que o coeficiente de atrito estático ele é numericamente igual ao que, galera? A tangente θ. E nesse caso, pessoal, o meu coeficiente estático, né? Ele vai ser igual a que, galera? A tangente de 45 graus. E nesse caso, o meu μ estático, ele vai ser igual a quem, galera? Ele vai ser igual a 1. E a resposta, pessoal, é a resposta D. Tá? Tudo bem? Certo? A gente pode pensar nisso aí. Se acaso, pessoal, você quisesse, certo? Na hipótese, pessoal, de estar na iminência de usar, a gente diz que a força Px é igual a FAT, certo? Massa vezes G vezes o seno de 45. É igual, pessoal, meu μ estático, massa vezes G vezes o cosseno, pessoal, de 45. Aí o professor pode ter cortar, tá? E aí a gente pode pensar o que, pessoal? O meu μ estático é igual, pessoal, tá? Ao seno de 45 dividido, pessoal, pelo cosseno de 45, que é a mesma coisa que, pessoal, tá? Que nesse caso meu μ estático é igual que, galera, a tangente de 45 graus, que é igual a, tá bom? Certo? Por isso é a resposta. Na prova, pessoal, pode fazer só a parte vermelha. A verde eu fiz para explicar para você. Aqui na vermelha usei a teoria. E na verde usei a matemática, tá bom? Então, beleza, turminha, ó. Isso aqui é a parte 2 pontos.